Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo certinho? Deixa eu só ligar o microfone aqui. Ai. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, vamos lá. Boa noite. Como nós tínhamos combinado aí de conversar sobre a questão da nossa última aula, nós recebemos aí perguntas e é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre essas perguntas aí do ciclo do RH extraordinário, quais são as principais questões que acontecem aí. Então, eu vou falar aí dessa temática. Como o pessoal já sabe aí, eu sou a Cleia, trabalho aí com RH de supermercados e venho desenvolvendo aí esse trabalho há algum tempo. E com essa aula da semana passada, levantou-se uma série de questões para falar de engajamento, de rotatividade, de pessoal. Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês aí. Como nós tínhamos combinado aí às 8 horas da noite, estamos aqui para iniciar aí este trabalho, né? Então vamos lá aí. O pessoal pode ir dando oi, dizendo de onde que é, só para eu conhecer um pouquinho mais vocês. Tudo bem? Aqui, só me organizando aqui, certo? Isso. Só fazer uma verificação aqui, me organizando. Começando. Aí, pessoal. Certinho. Então, vamos lá. E já temos aí um pessoal aí para fazer o início. Então, como eu havia falado para vocês que eu desenvolvi aí o ciclo do RH extraordinário, pensando em todas as questões que alguns RHs, o que às vezes acontece? Faz aí o treinamento da esperança. O que é o treinamento da esperança, que eu chamo isso daí? Então é assim, alguém chega e diz para você, que é do RH, seguinte, vamos aí iniciar aí um programa de treinamento porque a nossa panificadora não atende bem, não está ok, está com venda baixa. Vamos aí fazer um treinamento aí dos operadores de caixa porque eles estão muito lentos lá na frente de caixa. E o RH recebe essa demanda e o que começa a fazer? Nossa, eu preciso de material. Onde que eu vou colocar material? Onde que eu vou buscar material para fazer treinamento de atendimento, para fazer treinamento de vendas? E começa uma busca insana por material. Vai na internet, vídeo ou algum curso que já fez. E nessa questão toda de buscar material, o que acontece quando faz isso daí? A principal questão, não houve, de certa forma, o colaborador que está do lado de lá. Você concorda comigo que se um grupo de pessoas, se uma equipe está com uma defasagem em atendimento, em vendas, em produtividade, lá dentro do setor, lá na parte interna, que alguma coisa está acontecendo e só o treinamento pontual que vai ser feito, ele resolve em partes, mas não totalmente. E o que eu digo? Às vezes piora. Tá? Eu vou citar aí alguns exemplos para vocês aí, para mostrar aí em alguns momentos aí que você sair fazendo o treinamento sem conhecer a tua equipe, pode ser que piore. O que às vezes acontece nos treinamentos? O que eu chamo de muro das lamentações. O que é isso? Você reúne todo mundo, vai para o treinamento e o pessoal começa a falar, porque nós não temos equipamento, porque nós não temos maquinário, porque falta uniforme, porque o nosso líder falou determinada coisa, porque não foi. Por que eu falo isso para vocês? Lá na outra aula eu contei do meu início aí de carreira, como que foi, e que eu também fazia treinamento assim, reunia as pessoas numa sala, e assim, o que acontece, gente? O que eu verifico? Se você vai fazer um treinamento que são várias empresas atuando, várias pessoas, você coloca elas numa sala para treinar, elas conseguem trazer aquilo da empresa. Agora, se você reúne pessoas da mesma empresa, do mesmo grupo, qual que é a tendência delas no treinamento? Ao ficar expondo a pessoa do RH, o palestrante, ou alguém que vai,
a pessoa diz assim, seguinte, a partir de agora nós temos que atender o nosso cliente com excelência, pare de usar aí a frase, pare a fila com o cliente, a organização. O pessoal fica escutando aquilo e às vezes ainda alguns palestrantes, algumas pessoas do RH ainda dizem frases infelizes, né? Porque o cliente sempre tem razão, porque é o cliente que paga nosso salário. O que vai acontecendo com isso? A pessoa ouvindo aquilo durante o treinamento, às vezes ela fica quieta, ou às vezes sempre tem aquele que levanta a mão durante o treinamento e fala, não concordo. Então, qual que é essa postura quando você leva o material? Pode ser que seja o material mais maravilhoso do mundo, tá? Ou pode ser que não seja ainda o material próprio. Às vezes, quando o pessoal é mais espontâneo, gera o muro das lamentações mesmo. Ficam lá reclamando, ficam lá falando. Por quê? Não houve esse inicial que eu sempre digo assim, treinamento nunca se começa pelo treinamento em si, pelo material, tá? Pior caminho que uma pessoa que dá aula, que desenvolve palestra, que faz treinamento, que faz um programa de competências, é querer iniciar pelo material, tá? Porque quem tem que ser escutado é quem está lá na área, quem sabe aquilo que está acontecendo, quais são as principais dificuldades, quais são os principais problemas. Eu lembro que uma vez eu fui solicitada a fazer um trabalho aí com o pessoal de padaria, que era justamente parte de vendas. E quando eu fiz lá, antigamente, quando eu não tinha ainda todo esse conhecimento, o pessoal dizendo que não tinha uniforme, que os equipamentos não estavam bons. Então, para você conseguir trabalhar com todo o pessoal, é complexo. Então, assim, essa escuta. Mas como que deve ser essa escuta? Existe uma forma de você fazer essa escuta que ela vai ser, que você vai conseguir trazer todas as informações do aspecto positivo e dos aspectos que precisam ser melhorados para daí sim você conseguir desenvolver um programa aí de capacitação. Gente, o que às vezes acontece também? As pessoas elas vão para o treinamento, elas pensam, mas elas não falam, tá? O que acontece? A pessoa sai do treinamento lá, uma equipe, isso daí já vi muitas vezes acontecer. Sai lá um grupinho lá daquele treinamento e eles começam a falar. Viu só o que eles falaram agora no treinamento? Viu só que agora eles vão implantar aí uma nova questão aí de perdas, de quebras, que a gente vai ter que fazer registro, que a gente vai ter que anotar tudo. Então eles não falaram lá dentro do treinamento e eles usam aquele espaço de fora para desabafar, para dizer que a coisa não está bem. Então, por isso que eu falo para vocês, olha a questão de inversão quando você começa a propor um treinamento já querendo ir específico no material, tá? Outra coisa, às vezes o treinamento, ele é legal, ele é divertido, ele é bom, as pessoas vão lá, sentam, dão um pouco de risada, brincam, olham alguns slides interessantes, conversam algumas coisas boas. Agora, o que eu vou perguntar para você? Ser um treinamento legal, ser um treinamento bom, isso significa que vai dar resultado? Sabe por que eu falo isso? Eu até na aula passada lá eu contei para vocês assim de todo o meu histórico, de toda a minha experiência. E eu estava lembrando que uma vez um dono de uma empresa, ele viu todas as avaliações que eu fiz. Então eu fiz o curso, tá, o treinamento, o programa de treinamento. E ao final eu sempre faço uma avaliação. Passei essa avaliação para todas as pessoas responderam essa avaliação. Eu toda felizinha da vida, né? Peguei e levei a avaliação lá para o dono da empresa. Ele é uma pessoa assim muito séria, uma pessoa assim muito de números, tá? Uma pessoa assim, um dono de supermercado extremamente centrado. Ele viu todas, e assim, eu levei aquelas avaliações e ó a cabeça, né? Não tabulei nada, não fiz um gráfico, só levei lá todas aquelas avaliações. Isso daí bem inicialmente aí de carreira. Chegando lá, ele olhou todas aquelas avaliações e ele falou assim, certo, Cleia, ok, né? Boas as tuas avaliações. Só que o que me garante que eles gostaram do teu treinamento? Eles estão dizendo que gostaram, certo? Foi bom o treinamento. Agora, quem me garante que eles vão sair daqui do treinamento teu e vão lá na área deles de trabalho fazer tudo aquilo que você falou? Uma boa avaliação do treinamento é uma boa avaliação, mas não significa que isso vai ter uma mudança comportamental. E ele me dizia da seguinte forma, né? Em outras palavras,
não significa que o povo vai sair feliz do treinamento e vai fazer venda lá na padaria, no açougue, na frente de caixa. Isso não quer dizer nada. Depois daquilo foi um puxão de orelha que eu levei, que eu falei, nossa, realmente, eu preciso, fora fazer a avaliação do treinamento em si, quando a pessoa sai, que é a avaliação de reação, depois, o que me garante que essa pessoa, quando ela foi para a área dela de trabalho, se eu estava trabalhando lá gestão de tempo, organização, produtividade, atendimento, seja a temática que eu estava trabalhando, o que me garante que tem resultado? O que me garante? Por isso, gente, que é uma das grandes questões aí nossas de RH. Como que a gente demonstra esses nossos resultados? A gente faz aí 1 milhão de treinamentos, milhões de propostas, mas como que a gente evidencia que realmente deu resultado? O dono da empresa, quando ele contrata o RH, ou quando ele contrata um parceiro, quando contrata alguém, quer lucro, quer que a coisa funcione, quer que as pessoas trabalhem. Isso é o normal. Nós estamos aí numa sociedade aí que todos estão para trabalhar, para produzir aí um excelente atendimento ao cliente e lucratividade. E como que nós que somos do RH fazemos essa demonstração? Por isso que eu falo, gente, começar um treinamento pelo material, buscando todo o material, não é o ideal. Qual que é o caminho? Eu sempre digo assim, qualquer situação que alguém nos procure com uma situação ou com um problema, ou qualquer situação que seja, a gente nunca vai olhar lá o ponto final daquilo, o que está acontecendo. É mais ou menos assim, o médico, quando alguém chega e diz assim, seguinte, estou aí com dor de cabeça, estou com febre, não estou bem. O médico, mais ou menos, o que ele vai fazer? Toma um remédio aí para febre, né? O médico especialista, o que ele vai fazer? Fora aquele sintoma todo, vai começar a fazer perguntas. Dorme à noite, o que comeu, o que fez? O profissional aí, especialista de gestão de pessoas, muito mais, gente, muito mais. O nosso papel não é começar lá do final. Você recebeu uma demanda que o setor de padaria não vende, que o setor de açougue tem muita fila, que o setor de frente de caixa as pessoas são muito morosas, que o setor de trás lá, que o setor de retaguarda lá, o pessoal lá de logística lá deixa tudo bagunçado. Se você for direto ali no que está acontecendo, vai trabalhar pelo lado errado. Por quê? Existe toda uma estrutura que aquilo que aparece para você é só o sintoma final, tá? Enquanto você ficar só trabalhando ali o que eu digo, a febre, qual que é o resultado que você vai ter enquanto ficar só trabalhando ali? Por isso, gente, toda essa minha proposta, essa conversa com vocês e a resolução de fazer esse evento de hoje, essa nossa aula, eu tô vendo que tem várias pessoas participando, é justamente isso. É o que está acontecendo para lá que gerou isso daí, tá? Então eu pergunto para vocês, e o resultado do nosso treinamento, quando a gente vai até o setor, trabalha com todo o pessoal, coloca todo mundo numa sala, ou faz o treinamento presencial, ou faz um treinamento online, o que garante que a pessoa vai chegar no setor dela e vai dar o resultado esperado, tá? Na aula passada, a Nádia, ela me colocou assim uma questão, ela fez uma pergunta, como vencer o desânimo do colaborador? Gente, é isso, tá? Como vencer o desânimo do colaborador? Primeira pergunta que eu faço, é um colaborador que está desanimado, desmotivado, ou é uma equipe inteira? Começa lá atrás, processo de seleção, as pessoas, o que acontece por vezes? O RH ele recebe uma demanda para fazer uma contratação, chega o gerente e fala assim, você tem que contratar uma pessoa e é para ontem. Gente, não existe para ontem, tá? Quando a gente começa a fazer os indicadores aí de mensuração, a gente coloca em gráfico quanto tempo leva uma vaga para ela ser fechada, tá? Nós chegamos aí à média aí que uma pessoa para serviços gerais aí pode ser que seja aí 2 dias, 3 dias. Um açougueiro profissional, gente, em média,
15 dias assim, olha, daí às vezes o dono da empresa, o líder, mas vocês estão muito demorados porque vocês não conseguiram fazer isso. Então, olha o tempo, mas como que a gente consegue fazer isso? Mensurando, colocando isso daí, estatisticamente tem uma forma de se fazer isso muito fácil de se fazer isso daí. Planilhando, colocando lá quanto tempo você leva para fazer isso. Então, como vencer o desânimo? É desânimo de uma pessoa, é desânimo da equipe como um todo. A primeira coisa que você tem que fazer, começa lá no processo de recrutamento, começa no líder, pergunta, quem que está desanimando esse ser? Pode, né? Não é a pessoa. Será que a pessoa já nasceu assim? Será que o dia que a pessoa já entrou na tua empresa, ela já entrou desanimada? Daí é a coisa do RH, tá? Então, ao longo aí desse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, é justamente essa questão, tá? Depois aí, gente, como eu falei para vocês, essa mensuração, tá? Eu achei aí, o que é mensuração? Você olhar para a tua equipe, perguntar para a tua equipe o que está acontecendo. Agora falo para vocês, gente. Esse dia eu estava pesquisando na internet aqui. Eu vou até ler para vocês aqui, tá lá na internet. Vou ler para vocês que diz assim, ó. Fala uma empresa oferecendo, ela diz o seguinte, ó. Vou ler aqui, ó. Pesquisa de clima, modelos prontos para aplicar rapidamente. Questionários completos, relatórios detalhados, respostas anônimas. Experimente agora gratuitamente. Quero aplicar a pesquisa. Ok, a pessoa desesperada do RH, porque ela quer mapear, porque ela quer fazer uma pesquisa de clima, ela entra lá naquele formulário, faz essa pesquisa de clima, faz essa escuta do pessoal via esse formulário. Gente, as empresas de forma geral que trazem a pesquisa de clima, o que elas fazem? O lado negro, o lado mais negativo, e essas pesquisas de clima pronta que tem por aí, elas são focadas em benefícios, em salários e na insatisfação. Então, olha o tipo de dado que você vai recolher para a tua empresa. Existe uma forma de mapear isso, que se você for por aí, o resultado é danoso. É melhor não fazer do que você fazer algo que vai detonar a equipe, porque você vai trazer um dado que você não vai conseguir trabalhar depois. Pergunto, gente, você vai conseguir agora, nesse momento, fazer aumento salarial da tua equipe? Se a tua pesquisa de clima é inteira moldada para isso, e as pessoas começam a responder aquele questionário, e elas chegam à conclusão disso, então olha o que acontece, uma coisa que você quis usar para o bem, vai para o mal. Tá? Então, por isso que nós, enquanto RHs, olha o nosso estado de inteligência para buscar esse trabalho com profissionais sérios, buscar informação. Não é sair pegando qualquer coisa que tem pela internet. Gente, a quantidade de coisa que tem na internet aí, o Dr. Google aí, se digita aí, tem 1 milhão de coisas, tá? Por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês, para passar essa experiência, aquilo que é possível, fazendo aí esse mapeamento. O que eu falo para vocês? Existe uma forma que é diferente da pesquisa de clima, que é o mapeamento organizacional. O que é esse mapeamento organizacional? São perguntas, são formulários que ele foi desenvolvido para fazer a conexão entre todas as perguntas e extrair dali informações gráficas, tá? E essas informações, elas vão dar os potenciais, as coisas positivas, aquilo que tem de bom, aquilo que funciona e também aquilo que não está legal, aquilo que não está bom. Então, olha a inteligência do instrumento para ele conseguir apontar as potencialidades. Ok? Uma outra questão aí, gente, eu falei assim da parte de recrutamento, de seleção, de trazer essas pessoas, de fazer esse mapeamento aí de uma forma bem estruturada, de uma forma bem inteligente. Agora eu diria assim, a nossa principal missão de RH, que nós temos assim, que a nossa cabeça tem que focar é o seguinte, nós temos aí para trabalhar com os colaboradores a parte técnica e a parte comportamental, tá? Como que funciona isso daí? É como se fosse lá um iceberg, tá? Um iceberg. Na parte de cima, aquilo que é visível é toda a parte técnica.
O que está aqui embaixo, que é grande, que é muita coisa, é a parte comportamental, tá? O que é a parte técnica? Um açougueiro, ele saber diferenciar uma carne, um mignon, de um músculo. Ele saber como que faz um corte. Uma pessoa da panificadora, como que usa a fatiadeira para cortar de uma forma correta. A operadora de caixa, como que ela vai dar o troco para o cliente, como que ela vai passar um cartão de débito, como que ela vai pedir o CPF para o cliente, como que ela reconhece uma nota falsa. Gente, parte técnica é fácil, tá? Parte técnica, você olha o colega trabalhando, alguém te ensina ali, rapidamente uma pessoa consegue aprender a parte técnica. Digo para vocês, a maior questão em supermercado ou nas empresas de modo geral não é a parte técnica. Às vezes a gente quer olhar um currículo lá e falar assim, nossa, eu vou contratar essa pessoa porque tecnicamente ela é maravilhosa. Nem sempre, gente. Agora, falando ali desse iceberg ali, olha a quantidade de coisa que tem para baixo. Essa é a questão comportamental, tá? Uma vez aí, faz um tempinho já, eu tive uma oportunidade de trabalhar num supermercado. O padeiro, ele era responsável por toda a estrutura mesmo, assim. Ele coordenava a parte de padaria, a parte de confeitaria e ele era líder de setor. Só que o que aconteceu? Um rapaz jovem, muito bem disposto, aquele assim que se precisasse abrir e fechar a loja, ficava lá, disposição para o trabalho, conhecimento técnico fantástico. Quer saber de uma pessoa assim que entendia da área? Era ele. Agora imagine a parte comportamental desse rapaz. Falo rapaz porque é novo mesmo. O que aconteceu na época? O dono olhou para o rapaz e falou assim, sabe o que? Ele tem tanto conhecimento técnico, ele sabe, ele entende da área. Vamos promovê-lo para encarregado da padaria e da confeitaria. A conduta dele, péssima. Vídeo toda hora, celular toda hora. Foi assim muito difícil. E no dia assim, de todo o trabalho, de todo o levantamento, toda a equipe trouxe nessa pesquisa esse comportamento do líder. Agora olhe, gente, como que as pessoas vão conseguir se posicionar e ser... a menina ali fez a pergunta, né? A pessoa desanimada. Por que uma pessoa se desanima? Por que uma pessoa se desmotiva? Olha um líder como esse, a postura como a dele. Ele levava toda a equipe para o lado assim extremamente negativo. Não sabia conversar com as pessoas, era imaturo, tinha um comportamento ali. Então, tecnicamente, fabuloso. E a parte comportamental, certo? Quando ele recebeu esse mapeamento organizacional que trouxe todas as características, as pessoas falavam, os colaboradores dele diziam, ele é excelente, ele é maravilhoso, tecnicamente ele entende, mas a parte de relacionamento dele é péssima. Ele gosta de um, ele privilegia, ele não gosta do outro, ele tira folga de um, passa para o outro, faz mando e desmando. A hora que ele viu aquilo, ele levou um susto, tá? Sério, gente, daí você diz assim, mas será que ele não tinha consciência disso? Não tinha, ele tinha sido alertado várias vezes e ele não tinha essa consciência desse comportamento. Então, um bom mapeamento organizacional, ele traz essas informações, ele traz todas as potencialidades dos líderes, ele traz essas questões, esses gaps a serem melhorados, ele levanta isso para quê? Esse líder melhorou demais, gente, melhorou muito, muito, muito. Lógico, tinha a questão da idade, né, da maturidade, mas também assim, ele não se via dessa forma, entrou no ponto cego dele. Ele achou que se ele brincasse, ia ser o suficiente para ele, certo? Recebemos uma outra pergunta aqui da aula passada, aí que eu vou respondendo, que é a nossa grande questão aí, eterna, nossa DRH, né? A Renata, ela perguntou assim, qual o maior desafio... Gente, eu tô lendo aqui, tá? É que eu sou meio ceguinha para ler, mas eu tô baixando aqui, tô lendo, tá? Ela perguntou assim, qual o maior desafio que você teve na sua área quando começou os seus trabalhos? Como todo mundo do RH, achar material, trazer aí para os líderes aí uma questão
dessa parte comportamental, e principalmente, gente, fazer muito treinamento e não mostrar resultado. Por quê? Não trabalhava indicadores. Por que tem o sucesso hoje? As pessoas que eu oriento conseguem fazer um trabalho fabuloso. E por que eu estou aqui com vocês hoje? Que eu tenho certeza que todo esse caminho que eu desenvolvi, que toda essa experiência que eu tenho e trouxe em forma de material e trouxe em forma de conteúdo, é visível o resultado, tá? Até nós colocamos ali da diminuição da rotatividade, demais, gente. Depois eu vou passar aí alguns dados para vocês aí sobre isso, né? Levantando aí outro ponto, né, que foi pergunta também. As pessoas trabalham sábado, domingo, feriado, as pessoas não são comprometidas, varejo é assim mesmo. Gente, eu levo um susto toda vez que eu vejo alguém do RH falar tão enfaticamente isso e trazer tão arraigado isso daí. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: tem supermercado que consegue trabalhar sábado, domingo, feriado, ter esse salário e ter pessoas comprometidas? Tem, muito. Tem gente querendo trabalhar nesse supermercado e tem fila de espera para trabalhar no supermercado? Tem. Então eu digo, gente, que aqui, ó, na nossa cabeça de RH aí, a questão maior das pessoas não ficarem no supermercado, digo para vocês com 100% de certeza. Não é a questão de trabalhar sábado, não é a questão de trabalhar feriado, não é a questão de falta de comprometimento. É o quê? É o que vem lá atrás. Liderança impacta muito mais, tá? Quem está aqui comigo e por algum motivo da vida aí foi vítima aí de um líder que não sabia se posicionar, sabe do que eu estou falando. Gente, a pessoa ela pode ter um determinado salário, ela pode pedir para sair da empresa pelo seu líder, tá? O líder servidor lá, o livro já fala isso. As pessoas elas se demitem dos seus líderes, elas não se demitem das suas empresas. As pessoas me pediram assim na outra aula aí para eu contar um exemplo de algum supermercado que tenha feito algo aí para mostrar esse empenho todo, se existe. Porque às vezes o que acontece, né, gente? Às vezes a pessoa ela está como gestor de RH em um supermercado que as coisas parece que não estão indo tão bem, parece que daí todo mundo vive essa mesma questão e assim, e não é, gente. Já tive a oportunidade aí de viajar por vários supermercados do Brasil, por várias empresas do Brasil, e já vi empresas com índice de motivação dos colaboradores baixa, com desânimo, com lideranças aí que não estavam tão capacitadas, e já vi lugares aí esplêndidos, maravilhosos. Agora, qual que é a diferença? A única diferença é o investimento nas pessoas, tá? Tem um supermercado no interior do Paraná que eu faço um trabalho com eles aí. As lojas não é a mais bonita de equipamento, não é a mais bonita de estrutura, mas eles têm alma, tá? Os colaboradores têm alma. Quando os colaboradores têm alma, eles conseguem executar aquilo que é necessário. Por isso que eu desenvolvi aí toda essa metodologia para trabalhar com essas questões que eu estou falando para vocês. Esse exemplo aí. Tem um supermercado aqui de Curitiba que nós fizemos um programa de apresentação de projetos e nós treinamos primeiro toda a parte de atendimento, de vendas, mas antes de iniciar isso, nós fizemos o programa Escolhi Ser Melhor, onde a pessoa ela é conscientizada, ela, a casa dela, a vida, a família. Daí você diz assim, mas será que é papel da empresa fazer isso? É sim, gente. Trazer essa questão toda aí da psicologia positiva, do coach, dessas ferramentas, onde a pessoa se olhe primeiro. Porque qualquer pessoa só vai fazer aquilo que ela quer. Não tem salário, não tem líder, não tem, gente. A pessoa ela faz o que ela quer, tá? Como ela faz aquilo que ela quer, olha um grupo de pessoas, aí, uma equipe de pessoas, o líder fazendo todo esse trabalho. Como que leva essa pessoa a fazer aquilo que ela quer? A hora que ela olha para ela e diz assim, eu escolhi ser uma pessoa melhor, eu escolho ir por esse caminho. E nesse supermercado que nós fizemos, nós fizemos todas as etapas assim, dessa conscientização, todos os líderes participando, e nós fizemos aí projetos, tá? Terceiro lugar dos projetos, quem ganhou foram as colaboradoras que trabalham na limpeza,
semi-analfabeta, escolaridade de uma delas assim baixíssima, da outra mais elevada, ganharam aí a premiação. E sabe qual é o projeto que elas fizeram? Redução de material de limpeza. Quando eu vejo uma coisa, por isso, gente, sabe por que eu amo trabalhar em supermercado? Porque eu vejo esse tipo de coisa, porque eu vejo donos de empresa, vejo RHs investindo no potencial da pessoa, e a pessoa chega lá, recebe um certificado, recebe um prêmio, ela não precisava ser alfabetizada para escrever um projeto de redução de material de limpeza. Elas criaram tudo isso, elas trouxeram essa demanda, trouxeram de uma forma linda e o resultado foi maravilhoso. Então, isso que eu digo para vocês, o melhor caminho é quando você consegue entrar, acessar aqui a cabeça da pessoa. Mas como que você faz isso? Eu sei que tem algumas pessoas que estão me acompanhando aí, alguns, tô vendo a Rafa aí, a Sara, né, Adriano, Jússi de Salvador, né? Até a Jússi falou uma coisa aqui, Jússi, é importante falar isso porque faz parte da nossa temática. Você colocou assim, ó, aqui em Salvador os supermercados pagam muito mal, até mesmo quem tem cargo, e aí na primeira oportunidade de melhoria o funcionário se manda mesmo. Entendi, Jússi. Mas assim, o que eu digo para você, tá? Falo para você, até propício isso que nós estamos conversando. Essas pessoas ali nesse supermercado que fazem a parte de limpeza, elas têm o mesmo salário que todos os outros supermercados da região, mas elas não trocam a empresa por nada. Sabe por quê? Ninguém troca uma empresa que tem alma, tá? Gente, eu sou super a favor aí eu não faço de forma alguma apologia a baixo salário, tá? Não é isso. As empresas podem pagar melhor, tem que pagar melhor, só que provo para vocês que não é o aspecto salarial que faz com que uma pessoa saia de uma empresa ou a pessoa fique numa empresa. Porque os salários, de modo geral, eles são quase todos iguais. Se eu entrar aqui no supermercado A, no supermercado B, no supermercado C, no supermercado D, a equiparação salarial aí é o que o sindicato paga, é o que o piso paga. O que faz a grande diferença? A alma. Tá? A cultura, mas como que você traz isso quando a tua empresa ainda não tem essa cultura? Ou qual que é esse caminho aí para trazer essa alma, para trazer essa cultura aí para a empresa? É isso que nós estamos vendo, esse investimento, essa valorização. Gente, mas essa valorização, esse investimento não é aquilo que eu falei lá, que a pessoa sai correndo atrás de material e vai fazer qualquer programa de treinamento. Isso tem uma metodologia, tem um passo a ser feito para você conseguir esses resultados. Os supermercados que conseguiram atingir esse resultado foram esses que conseguiram trazer a pessoa. Porque tem pessoas que elas vão trabalhar só de corpo presente. Ela esqueceu a cabeça, esqueceu a alma em outro lugar, tá? O corpo dela tá ali paradinho, tá ali para um lado e para o outro. E como que você faz para resgatar o ânimo, motivação? Como que você faz para trazer isso das pessoas? Tem como? Tem, tá? Existem possibilidades? Claro que sim. Deixa eu passar um pouquinho mais aí. A Bianca me perguntou assim, como reduzir o processo de rotatividade? Gente, é exatamente isso daqui que nós estamos falando. A rotatividade, o que ela é? A rotatividade é um sinal final que as pessoas estão saindo da empresa, ou porque o RH, ou porque o gestor disse assim, essa pessoa não pode mais ficar conosco, essa pessoa não tem mais condição e faz a demissão, ou porque a pessoa diz assim, não quero mais, eu quero sair da empresa. Olha que sério, gente, a rotatividade, ela custa o salário da pessoa 2,5 vezes, tá? Olha que sério isso, para um salário de R$1.000, a um custo, no período de experiência, de R$2.500, tá? 2,5 vezes aquele salário, quando a pessoa sai. O que eu digo para você? Invista aí na tua capacitação enquanto RH, traga toda essa expertise tua para fazer o trabalho de uma forma focada, direcionada, que isso daí vai diminuir muito. Tem como diminuir aí a rotatividade no supermercado? Tem. Provo para você, falo para você, por quê? Todo esse trabalho que eu venho fazendo,
ele é um trabalho que ele faz toda essa parte aí de trazer as pessoas, de fazer esse treinamento usando as técnicas certas. Para quê? Para que a pessoa dê um resultado final. E qual que é esse resultado? Permanência na empresa. Agora, permanência na empresa com alegria, tá? Porque não adianta nada a pessoa ficar na empresa e continuar porque ela precisa de trabalho e não ter essa alegria aí. O que acontece, gente? Eu vim trazendo para vocês aí todas as grandes questões vivenciadas dentro do RH, vivenciadas dentro do supermercado. Eu tô vendo aqui que tem, né, houve aqui pessoas aí compartilhando aí algumas questões. Ivone Dias, ok, oi Ivone, tudo bem? Algumas pessoas aí, né, fazendo comentário, ok, tá? Estou vendo aqui. Então, assim, o que acontece? Dentro de tudo isso daí que eu trouxe para vocês, o que acontece? E qual que é a forma, existe aí a forma usual, como todo mundo faz, e que não dá resultado, que dá para seguir por aí, ou dá resultado, mas dá um resultado mascarado. Como que é o resultado mascarado? Faz treinamento, fala que fez, ou faz todo um programa aí, mas assim, de modo geral, quando você vai para a loja, você vê que não há efetivação desse resultado. Como? Ou porque as pessoas pedem para sair, ou porque as pessoas não atendem ao direito ao cliente. E vendas, gente, vendas, tá? Qual que é o termômetro aí do que está acontecendo? Excesso de fila e as pessoas não sendo atendidas, a pessoa mal-humorada, braba para atender o cliente, são os sintomas aí que vão deixando. Por isso que eu desenvolvi, que é a temática hoje dessa aula, o ciclo do RH extraordinário. Toda essa série de materiais, junto com o meu acompanhamento, que eu vou contar para vocês quais são esses materiais, quais são essas possibilidades. Então, quem está aqui comigo é porque realmente tem interesse em fazer algo diferenciado, porque você está em busca, gente. Que você viu assim, que tudo aquilo que eu estou falando para você realmente é o que tem acontecido. Você já buscou, já foi, já viu e não conseguiu encontrar em livro, não conseguiu encontrar na internet e veio para cá. Por isso que eu desenvolvi todo esse material. Esse material aí eu vou falar para vocês. Ele tem aí um custo de aquisição e eu vou passar para vocês cada uma das etapas aí desse material para vocês fazerem aí esse trabalho aí, tá? O que eu desenvolvi ali dentro desse material que eu tenho específico para você que está aí comigo e que tem interesse aí em trabalhar em conjunto aí e fazer a aquisição desse material. A gente tem dentro dessa plataforma desenvolvida, que ela é específica para RH de supermercado, são pessoas como vocês que participam dessa plataforma, que participam desse meu programa. O que tem dentro dessa plataforma, que algumas pessoas pediram para eu explicar, é isso que eu estou explicando, tá? É o que eu desenvolvi para você fazer a aquisição aí. Mapeamento inteligente e diagnóstico preciso. Aquilo que eu falei para vocês. Não adianta pegar um formulário lindo, maravilhoso da internet ou algum programa aí maravilhoso, sensacional e já querer fazer pesquisa de clima com seus colaboradores. A tendência que dê errado é muito grande. E por que as empresas, o RH, quer fazer isso? Uma necessidade. Alguém chega para você, ou às vezes, gente, até empresa terceira, tá? Vem uma empresa de consultoria e fala assim: seguinte, nós vamos fazer uma pesquisa de clima e nós vamos dar uma solução maravilhosa para você. Eu fui há algum tempo atrás, eu fui lá para Minas Gerais, no supermercado, 10 lojas, gente, uma mega de uma estrutura lá em Minas Gerais, lá. Fui para a cidade lá, cheguei, o pessoal do RH detonado. Por quê? Eles contrataram uma consultoria para fazer a pesquisa de clima, essa consultoria fez e levantou tudo, sabe quando levanta tudo aquilo? Parece que pega o tapete, assim, a sujeira que está embaixo, levanta todo aquele poeirão assim e só levantou. Todo mundo desesperado, os líderes desmotivados, os colaboradores revoltados com aquele resultado. E o jeito que foi passado, parecia que ninguém mais servia, parecia que ninguém mais era bom dentro da empresa. Então eu sempre digo assim, nós que somos do RH, ética total, respeito total. Nós trabalhamos com seres humanos. As pessoas que entram em contato conosco, elas merecem total respeito.
tá? Elas merecem sempre, 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 gente, essa nossa vontade de querer o melhor, tá? Esse consultor fez uma bagunça na empresa, sério, gente, e cobrou aí uma fortuna para fazer isso. Por que eu falo para vocês? Nós temos que tomar cuidado para não ficar reféns aí de uma determinada questão que fala que é lindo, maravilhoso e promete, nós vamos... Gente, milagre não existe, tá? Se alguém te prometer aí milagre aí falando, não existe. O que existe, sabe o que é? Isso daqui, ó, você aqui essa hora da noite estudando, vendo o que eu tô falando, estudando sobre supermercado, buscando material, tá? Você já trabalhou o dia todo e tá aqui. É isso que existe, é trabalho duro, é pesquisa, é na internet lá assistindo aos vídeos que eu faço, é fazendo pergunta, é vendo tudo isso daqui que acontece. Esse mapeamento, gente, o que eu desenvolvi? Uma inteligência de perguntas, que essas perguntas, elas vão trazer gráficos, que elas vão fazer todo o alinhamento dos setores, que você vai conseguir fazer comparativamente o antes e depois, aplicando esse mapeamento, olhando assim, gente, é como se você conseguisse assim sair da tua loja ou das tuas lojas, olhar de cima, olhou de cima e falou assim, porque a gente às vezes não consegue fazer esse exercício de olhar de cima. Você concorda comigo que às vezes a gente está tanto lá dentro, que daí fica falando essas coisas, porque as pessoas que não querem trabalhar, porque as pessoas que não são motivadas. Quando você faz esse mapeamento, é como se você olhasse de cima, olhando de cima você diz, tem todos esses dados, é por isso dessa relação que está acontecendo aqui, dessa forma. Vou citar um exemplo para vocês. 3 lojas fazendo esse mapeamento aí, 3 lojas. Loja 1, tá? Deu 36% de rotatividade das pessoas até o primeiro mês de trabalho. 36%, tá? Não precisa ser gênio para conseguir saber o que estava acontecendo. Loja 2, baixíssimo índice de rotatividade. Loja 3, também, as coisas funcionando, lucratividade. Vai ver essa loja aqui com 36%, o que estava acontecendo? Liderança, alta pressão, jeito de trabalhar extremamente opressor, tá? Daí se diz assim, Cleia, mas existe só rotatividade em líder opressor? Não, gente. Líder que é muito bonzinho, que deixa as coisas acontecerem e corre solto, as coisas acontecem da mesma forma, certo? Então esse mapeamento, o que ele vê? Até entre lojas, ele consegue trazer esses dados para você e ele consegue saber o índice de cada um dos dados. Gente, dados até de quantidade de homens, de mulheres, da região que as pessoas vêm, de quais são os pontos positivos que elas colocam na empresa, porque não é só negativo, gente. Com certeza a tua empresa tem muita coisa boa. A gente tem que parar de olhar para os outros e falar, porque a minha empresa não está bem, porque não funciona. Claro que tem. Se está aí, você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, funcionou até agora, é porque tem muita coisa boa. É isso que tem que ser valorizado. Agora, não adianta você só querer escutar as pessoas e não reunir isso daí de uma forma sistemática, de uma forma gráfica. Por isso que eu desenvolvi todo esse material, porque ali tem todo um panorama da empresa, você olha para aquilo e fala, opa, é isso que está acontecendo, tem a bússola, está apontando, vai para cá primeiro, depois vai para cá, depois vai para cá. Aquilo que eu falei para vocês. Gente, pelo amor de Deus, não saiam pegando tudo quanto é material da internet, tudo quanto é vídeo, ou querendo contratar o palestrante bam para ir dar treinamento. Não funciona, não dá certo. Tem que ter o olhar, o que está acontecendo lá. Quando você olha e mapeia isso daí, olha o resultado fenomenal que dá, tá? Nessa empresa aí, o que foi feito? O gerente, ele verificou que a rotatividade da loja dele era mais alta, verificou todos os sinais ali que estavam apontando ali de gráficos, tenho que mudar, tenho que me estruturar de uma outra forma. Foi o caminho, tá? Dentro desse material que eu desenvolvi, que eu fiz e que eu estou passando para vocês aqui, desenvolvi todo esse mapeamento, desenvolvi lá toda uma parte lá que a pessoa que vier comigo aí dentro dessa proposta aí tem acesso,
que é o RH estruturado. O que é o RH estruturado? Primeiro, gente, não adianta querer sair atrás, como eu falei para você, material e material, o que tem de material, o que fez, o que não fez. Calma, o teu RH ele precisa ser olhado. Então, qual que é a ideia? Olhou a empresa, visualizou todas as possibilidades, apontou todos os pontos positivos, os potenciais, apontou quais aqueles pontos que não estão bons graficamente, tá? Graficamente como? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Apareceu esses dias numa pesquisa lá, no mapeamento. 60, deixa eu ver, anotei aqui, cadê? Só um pouquinho, deixa eu procurar aqui aqui ó, 62%, 62% das pessoas, dos colaboradores, eles estavam dizendo que não tinha colaboração na limpeza na turma da tarde. 62% naquele mapa, dá o gráfico lá, e no gráfico fazia 62% não colaboram com a limpeza na turma da tarde. Olha que legal. O que tem que começar a fazer? Vai começar a mexer lá no outro setor que não tem nada a ver? Não, você vai resolver aquilo. O mapa te disse, o gráfico te disse que é por ali. Gente, tem um apontamento. Isso que eu falo, tem que olhar para a questão global. Olhou para a questão global, fica fácil, né? A turma da manhã, o que estava acontecendo com a turma da manhã e da limpeza da tarde? Olhou ali e falou, legal, é por aqui que eu começo. Não vai começar pela parte errada, não vai começar a fazer trabalho. O que adianta você começar com treinamento de atendimento ao cliente, onde as pessoas da equipe, internamente, onde o cliente não vê, não estão colaborando com a limpeza e com a organização? Olha só, tá? Então, depois aí vindo, pasta do RH e a programação dos treinamentos. O que eu desenvolvi, gente? Eu fui trabalhando em vários supermercados, e supermercado é doideira, gente. É loucura, a gente sabe disso, não tem tempo para tirar o pessoal da área de trabalho e é complicado. Existe uma forma correta de você agrupar os teus colaboradores e existe tempo determinado para você conseguir tirar eles do setor e conseguir organizar toda a equipe. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu estou agora com um supermercado, 180 pessoas, a gente roda a equipe inteira para fazer aí o treinamento aí, numa loja só, gente, numa loja só, 180. Roda a equipe toda numa boa. Por quê? Existe um formato de desenvolvimento para você conseguir reunir as equipes certas e o programa. Gente, treinamento não é um só, tá? Treinamento é programa de treinamento. Então, olha que legal, eu desenvolvi essa pasta do RH, onde tem todos os documentos, onde tem todo o material para você que é do RH, onde tem toda a programação. Porque assim, vou falar para vocês, gente, o que eu percebi? Que às vezes o RH tem tanta coisa para fazer que às vezes ele não consegue, vamos supor assim, para mim, que já faço isso bastante tempo, parece óbvio. Primeiro faz esse treinamento, depois faz aquele, vai por aqui, vai por ali. E eu vi que alguns RHs não era tão na cara isso. Eu falei, nossa, mas o RH tem às vezes dificuldade de montar essa programação. Sabe o que? Montei essa programação, deixei toda estruturada ali, para que você consiga, dentro da rotina da tua empresa, consiga se organizar. E essa pasta do RH trazendo todos esses documentos, trazendo todos esses materiais, trazendo todo esse apoio. Então, olha que legal. Mapeou, olhou de cima, viu os gráficos, viu a organização. Tem claro, gente, é clareza daquilo que você quer fazer. Se você não tiver clareza, não vai para lugar nenhum, fica se batendo, vai igual uma barata tonta para um lado e para o outro, faz 1 milhão de coisas, chega aí no final do dia, não fiz nada. Ou chega aí Natal, daqui a pouco é Natal, né? Não rendeu. Claro que não rendeu, não se organizou o suficiente. Por isso que eu tenho trabalhado muito, gente, assim, com RH, como se organizar. Então, por isso que eu montei todo esse material para passar para você e você conseguir adaptar aí para tua realidade. Outra coisa aí que eu trabalhei, o RH estratégico. O que é o RH estratégico? É o RH
que vai trabalhar indicadores, que vai trabalhar números, aquilo que eu falei lá para vocês. O dono da empresa lá, ele olhou, naquela época lá que eu era assim, que eu não tinha tanta experiência, ele olhou para aqueles meus materiais lá de avaliação e ele queria saber o resultado, tá? Ele queria saber que o pessoal vendesse mais ali. E eu não tinha. O que eu comecei a fazer? Correr atrás de indicadores. Nós precisamos, gente, nós enquanto RHs, nós temos que ser expert em olhar o ser humano, tá? Ver qual que é o potencial dele, desenvolver isso daí, mas também trazer em números quanto que aquilo rendeu, tá? Exemplo, alguém diz assim para você, seguinte, o pessoal lá da frente de caixa, lá os operadores, eles não estão atendendo assim como deveria ser. Os operadores, eles ficam lá conversando, eles não prestam atenção ao cliente, eles não dão quebra de caixa, eles são bons, eles entendem toda a operação. Mas assim, o foco deles não é o cliente. O que acontece? Como que você vai medir esse resultado? Como que eles estavam e como que eles ficaram? É mensuração isso, gente. Você tem que ter como que estava a situação antes, como que ficou a situação depois que você tem esse gráfico mensurado, de tudo, gente, qualquer coisa que vá se fazer no RH, ele precisa saber como que estava antes, o que você fez e qual que foi o resultado, tá? Se não tiver isso daí não tem nem razão de ser o RH, se você não conseguir mostrar. E o que acontece? As pessoas têm que evoluir, elas têm que sair desse patamar aqui e para esse patamar aqui. Você fez um outro trabalho, vai para esse patamar, vai para esse patamar, tá? A evolução. E como que você vai fazer essa evolução? Por medidas. E isso eu desenvolvi aí dentro do RH estratégico de uma forma muito simples. As pessoas se desesperavam, ai meu Deus, mas eu não sei usar planilha, eu não sei fazer número. Não precisa, gente, não precisa. Às vezes a gente que é do RH complica, as coisas não precisa, é fácil. Por isso que eu desenvolvi tudo simples, fácil, para que você consiga aplicar ou num grupo muito pequeno de colaboradores ou num grupo muito grande de pessoas, certo? Depois, então eu falei do mapeamento, falei do RH, dos indicadores, do RH estratégico, de toda essa leitura, de todo esse material. Agora sim, não adiantava eu começar lá do início dizendo que eu trouxe esse programa. Agora começa o material. Qual que é o material? O programa de competências avançadas, tá? Gente, o que é competências? Tá? Vamos entender aí que a gente, às vezes, assim, a gente fala um milhão de coisas, mas a gente, às vezes, assim, tem que parar para olhar a palavra, o que ela significa. Competências, tá? O que significa a palavra competência? Conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, assim, todo esse programa que eu montei, desde quando você contrata a pessoa, que você faz a seleção, que você a chama para o trabalho, que você faz a integração, que ela inicia o período de experiência, essa avaliação desse período de experiência, depois a avaliação de todos os colaboradores que estão lá, todos os programas de treinamento e o desligamento, caso a pessoa queira sair ou caso a pessoa não fique, nós temos que amarrar tudo isso daí nesse programa de competências. Então, a mesma competência que eu exigi para a pessoa para ela entrar na minha empresa é a mesma competência que vai fazer com que ela saia. Então, competência é quando você reúne conhecimento, habilidade, atitude. Nós falamos aí de operadores de caixa, né? Qual é um dos conhecimentos de operador de caixa? Talvez a pessoa, ao entrar na sua empresa, ela não tenha esse conhecimento, mas ela vai desenvolver. Vou chutar aí um conhecimento. Conhecer o sistema operacional, onde que aperta o ESC, onde que aperta o F1, onde que vai as telas. Este é um conhecimento, tá? Se ela não tiver o mínimo do mínimo de informática, fica mais difícil, tá? Mas ela aprende, consegue aprender. Isso é um conhecimento. Uma habilidade. A habilidade é aquela capacidade que uma pessoa tem de saber fazer algo, tá? Então, assim, saber passar uma compra com agilidade, saber fazer essa integração aí com o sistema e com o cliente, isso é uma habilidade. Uma atitude. Gente, atitude
é uma das questões que nós que somos de RH, é o que a gente mais espera das pessoas, comprometimento, atitude, motivação. Daí você me diz assim, Cleia, eu consigo colocar atitude na cabeça de uma pessoa? A pessoa não tem atitude, não tem, consigo. Eu digo assim, gente, a atitude você vai avaliar desde o processo de seleção, a hora que a pessoa está com você, você está fazendo essa prévia de seleção, tem como mensurar a atitude sim, tá? Por isso que eu desenvolvi o material de seleção por competências para medir se a pessoa tem atitude ou não. É 100% perfeito? Claro que não, gente. Mas te dá aí um norte muito grande do que você vai fazer de pergunta, tá? Então, esse programa de competências, ele é da seguinte forma aí que eu desenvolvi para você que está me acompanhando aí. Qual que é esse programa de competências avançadas? Então, eu fiz o seguinte, eu dividi em duas partes, tá? Eu vou explicar o porquê que eu dividi em duas partes. Eu dividi em duas partes da seguinte forma. Uma primeira parte sou eu fazendo o vídeo e falando para o colaborador do programa Escolhi Ser Melhor, atendimento ao cliente e vendas. São 3 vídeos interrelacionados e cada um dos vídeos tem um material e esse material tem o quê? Tem o desafio, tem o conteúdo inteiro, conteúdo mesmo, gente, do vídeo, tá? Tem o conteúdo, tem o desafio, porque, gente, se as pessoas saírem de lá do treinamento sem querer aplicar na área delas de trabalho, você não conseguiu garantir que elas tiveram efetividade. Como que eu sei que eu garanto a efetividade? Porque nesse programa que eu fiz, eu coloco um desafio. A pessoa sai de lá do treinamento, ela sai com um desafio que ela tem que mostrar se ela conseguiu ou não fazer na área dela de trabalho. Olha que legal! E também tem todo um suporte para o RH de quais as dinâmicas que pode fazer entre aqueles vídeos, aqueles materiais. Então, essa primeira parte sou eu falando com o colaborador, com todo mundo da loja. O programa Escolhi Ser Melhor, motivação, comprometimento, ética no ambiente de trabalho. E por que eu fiz isso? Qual que foi minha ideia quando desenvolvi esse programa? Eu pensei assim, gente, às vezes é caro você trazer um palestrante de fora para ir fazer uma palestra na sua empresa, para ir falar com seus colaboradores. E eu sei que dá efeito quando uma pessoa de fora vem se comunicar aí com seus colaboradores, tá? Eu sei o efeito que dá isso daí. Então, essa questão aí, material prontinho, gente. É como se eu estivesse ali com o seu colaborador falando e passando tudo isso daí. E qual que é a metodologia que eu uso para tudo isso, gente? A reunião de várias ciências. Neurocoach, psicologia positiva, psicopedagogia, como que o adulto aprende, que o adulto aprende diferente de uma criança, tá? O adulto tem um outro índice de aprendizado. Então, esse material, essa parte do vídeo, dos 3 vídeos, gente, são 3 vídeos, 3 materiais. Só esses 3 materiais aí já vale todo esse programa que eu tô falando para vocês, certo? E depois a segunda parte aí do material, o que eu fiz? Eu fiz da seguinte forma, deixa eu ver aqui. Eu fiz da seguinte forma essa segunda parte. Eu desenvolvi todo um material para o RH em forma de apostila. E por que eu coloquei, gente, no Word? Eu não coloquei num PDF bonito e cheio de coisa. Sabe por quê? Esse material ele ia ficar fechado. O RH não ia conseguir colocar logo, não ia conseguir colocar um outro texto, não ia conseguir colocar material. O que eu digo para você? O material, a partir do momento que você está aqui comigo e faz parte desse meu programa, o material é teu, não é meu. Você que pode colocar lá, pode inserir, pode tirar. Ah, nossa, a Cleia fez todo esse programa, mas eu quero colocar esse texto, quero tirar esse texto. O que eu fiz nesse material? As apostilas, o roteiro, o plano de aula. Sabe por quê, gente? Eu percebi o seguinte. Alguns profissionais de RH de supermercado
Alguns são psicólogos, alguns são coaches, alguns são pedagogos, alguns já ministraram treinamento, mas tem pessoas que por vezes do RH não tiveram tanta prática ainda de sala de aula. Então as pessoas precisam de um material de apoio dando sugestão. Esse treinamento você pode fazer por tanto tempo, você pode usar essa dinâmica, você pode ir por aqui. Tem um plano de aula, gente. Eu sou assim, eu fiz psicologia, depois de fazer psicologia, minha primeira pós-graduação foi em psicopedagogia. Então eu venho da área educacional, tá? Eu trabalhei aí viajando pelo Brasil, fazendo capacitação de professores. Eu sou assim, psicóloga e educadora. A minha grande paixão, assim, eu tô aqui com vocês hoje porque eu gosto da educação. Então todo esse material que eu criei é dentro de aspectos psicopedagógicos. O que é isso? Une psicologia com pedagogia. Então, todo esse material que eu desenvolvi, ele tem fundamentos da psicopedagogia, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aí que já conhecem mais a temática, tem outras que estão conhecendo agora, mas sempre oportunidade para a gente conhecer mais. Então, esse material de programa de competências avançadas, ele foi dividido em dois. Uma parte, eu fazendo os vídeos e apresentando para os colaboradores 3 vídeos com todo o material, e uma outra parte totalmente independente para o RH com todo esse material do que? Atendimento, vendas, o programa Escolhi Ser Melhor, do eu, da motivação, atendimento e vendas, tá? Tem uma sequência, gente. Isso daí foi feito de uma sequência lógica, porque não adianta começar a treinar as pessoas por atendimento ao cliente, tá? Não qual que é o caminho? O eu, a valorização, a motivação, daí sim vai para atendimento, depois sim vai para vendas. Existe um passo gradual e que vale muito a pena, tá? Porque as pessoas gostam, elas participam de uma forma animada. Tem a parte do treinamento que ela é divertida, que ela é alegre, mas eu vou falar para vocês qual que é o grande diferencial. Tem resultado. Isso eu garanto para vocês 100%, que a pessoa que passa por esse programa, ela vai chegar na área dela de trabalho com resultado. Sabe por quê? Porque ela conseguiu ver em casa aquele resultado, ela conseguiu ver para ela aquele resultado. Quando ela conseguiu ver para ela, ela faz na empresa, tá? Ela faz na empresa. Depois, gente, então esse programa aí de competências avançadas aí para os colaboradores. Agora, o que eu falo para vocês? Por onde que nós devemos começar, tá? Programa de competências avançadas é para os colaboradores, frente de caixa, repositor, pessoal de padaria, pessoal de açougue, pessoal de estoque, pessoal administrativo, sim, importantíssimo. Nós temos que fazer esse desenho. Agora, o que eu falo para vocês? Gente, quando nós fazemos aí um mapeamento, pesquisa de clima, ou quando nós conversamos, e você que está aqui comigo, você sabe disso que eu vou falar. Qual que é a grande questão nossa, do trabalho nosso do RH? Os líderes. Quem é líder? O líder impacta para mobilizar a equipe para o bem, para o resultado, ou alguns líderes, o que acontece com alguns líderes? Excelentes tecnicamente, pessoas assim que conseguem ser excelentes profissionais, como aquele menino que eu contei para vocês lá que era da padaria lá e da confeitaria, excelente profissional tecnicamente, mas a parte comportamental. Por isso, gente, o que eu fiz? Eu trouxe toda essa minha expertise da área de psicologia, da área de psicopedagogia, da área da neurociência, trazendo todas essas ferramentas de metodologia de projetos e formei um programa que eu digo para vocês, é um programa assim com resultado para o líder. E qual que é o resultado desse líder? Que a gente fala assim, resultado, qual que é esse resultado? O líder sair deste programa com um outro olhar. A grande questão é essa, gente. O líder, ele conseguir se auto-perceber, fazer essa autoconscientização e dentro disso, primeiro ele faz essa questão toda. Ele conseguir ser uma pessoa melhor com seus colaboradores. E o que eu digo que é uma pessoa melhor para os seus colaboradores? Aquela pessoa que sabe se comunicar, que sabe dar feedback, que sabe orientar,
Só um pouquinho, deixa eu tomar água. Que sabe orientar no seguinte sentido. Precisa chamar a atenção do colaborador? Sim. Alguns momentos vai ser necessário, tá? Mas assim, toda forma de se fazer isso daí, o líder se posicionar, porque qual que é a grande questão, gente? Ou o líder pesa a mão, ou o líder deixa muito solto. Vocês sabem disso que eu estou falando. Então, todo esse programa ele foi desenvolvido por isso, para essa questão. Algumas pessoas me perguntam assim, mas Cleia, como que você vai trazer questões da neurociência? Aí foi uma pergunta que me fizeram esses tempos aí. Neurociência é o cérebro, como que ele funciona. E daí você fala assim, mas tá, Cleia, mas como que você vai trazer no material? Me explique isso, tá? Eu sei que tem gente aí que vai ficar... Mas, meu Deus, ela não falou ainda. Tá, eu vou dar um exemplo. Neurociência é como que funciona o nosso cérebro. Dentro desse material, eu coloquei esse conceito de uma forma muito simples. O jeito que eu vou explicar aqui, você não precisa ser nenhum neurocientista, nenhum neuropsicólogo e vai conseguir entender isso daí que eu estou falando para você, tá? Como que funciona aí quando eu vou me comunicar com alguém, quando eu vou fazer feedback para alguém, quando eu vou dar uma orientação? Que eu sei, gente, que é o que vocês vivem aí, que o líder às vezes ele não consegue fazer uma orientação. Veja uma coisa, toda vez que na minha cabeça, acontece algo negativo, ruim, isso vai gerando no meu cérebro um componente chamado cortisol, tá? Que é do estresse, que é do cansaço, que é do mau humor. Esse cortisol, ele deixa a minha visão assim, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Qual que é o exemplo que eu dou para vocês? Já aconteceu de você ir procurar uma chave, um documento, alguma coisa, e daí ter aquela ansiedade, você não enxerga, daqui a pouco você se concentra um pouco mais, passa um pouco mais aquele estresse, baixa um pouco mais aquele cortisol, você diz, meu Deus, a chave estava aqui na frente, como que eu não vi? É isso, gente, você não vê, porque o cortisol, ele reduz a tua área visual, então vai gerando isso, tá? Isso é um componente do cérebro. Um outro componente do cérebro é a ocitocina, que ela é gerada, que ela faz aqui todo o mecanismo. O que faz a ocitocina? Do amor, do bem, da satisfação, da alegria. Imagina o seguinte, um líder, tá? Então eu expliquei para vocês dois funcionamentos básicos. Cortisol, estresse, reduz a visão, cansaço, mau humor. Ocitocina, alegria, do bem, da felicidade e vai gerar coisas boas. O líder, olha, eu falei para vocês do operador de caixa, tá? Vamos seguir aí. Da outra vez, na outra aula, eu falei muito do pessoal da panificadora, tá? Vamos fazer do operador de caixa aí, como que acontece, ok? O operador de caixa, o fiscal de caixa, o operador fala assim, fiscal, quero mais moeda. Vai o fiscal bravo, eu sei, você fala assim, nunca aconteceu, tá? O fiscal chega lá, detona o operador. Mas vocês não guardam essas moedas, porque sempre é a mesma coisa, vocês não fazem o que tem que ser feito. O que acontece, gente? Vamos lá, da neurociência aí. Gritou com o colaborador, tá? Fez a mal educação ali na frente. O que o líder vai ativar no teu colaborador? Ele vai ativar o cortisol ou vai ativar a ocitocina? Cortisol, o operador fica o dia ali que ele não vê mais nada, que ele não consegue mais atender ao cliente. E como que você do RH, de uma forma simples, consegue mostrar nesse meu material isso que eu falo da neurociência do cérebro? Desse jeito que eu estou falando para você. A hora que eu, como pessoa, tenho essa consciência que toda vez que eu vou que eu vou orientar meu filho, que eu vou conversar com meu marido, que eu vou conversar com a minha amiga, que eu vou conversar com qualquer pessoa da minha relação, que eu gere cortisol na pessoa, gerou estresse. Gente, se imagina uma equipe toda só ouvindo o dia todo coisas ruins, coisas negativas. Então é isso que eu trouxe para esse material, tá? Eu trouxe para o líder como que ele se prepara antes de fazer um feedback. Como que o líder faz na hora de se preparar para um feedback? Ele vai colocando
eu vou conversar com esse colaborador. O que esse colaborador tem de positivo? Quando ele começa a pensar o que a pessoa tem de positivo, liberou no cérebro dele ocitocina, que é do bem, que é do amor, que é liberou no cérebro dele. Quando ele vai conversar com o colaborador, ele coloca as questões positivas desse colaborador e logo em seguida ele coloca um desafio do comportamento daquilo que tem que ser melhorado. Gente, é isso. Psicologia é simples, neurociência é simples, só que o jeito que eu vou trazendo para vocês é dessa forma. Isso tem nos materiais que eu falo, isso tem nos vídeos que eu apresento, tem na apostila lá que eu desenvolvi. Eu coloco de uma forma muito simples. Por quê? Qualquer pessoa, não precisa ser um neurocientista aí, para conseguir entender qual que é esse passo. Então, todo o material que eu desenvolvi, a inteligência do material, ela é essa, gente. Ela é trazer metodologia de projetos, trazer psicologia positiva, trazer a neurociência, trazer todo esse conteúdo de uma forma simples, mas não simplista, tá? O que é simples, mas não simplista? Isso que eu tô falando para vocês agora, gente, daria horas aqui de estudo nosso falando da neurociência, eu poderia complicar isso. Eu trouxe da forma simples. Por quê? Gente, o que eu falo para você é o seguinte, você que tá comigo aqui agora, tá? Olho no olho, tá? Digo para você, a próxima vez que você for conversar com uma pessoa, que você for orientar, ou você mesmo, você conversar com a tua cabeça, você vai trazer para tua cabeça a ocitocina ou vai trazer para tua cabeça o cortisol? É escolha. Isso que eu digo, gente, escolher ser melhor é isso. É eu conhecer os processos da psicologia, eu conhecer os processos da neurociência, eu conhecer aqui dentro. Agora adianta eu chegar pro líder e falar assim pro líder: seguinte, você não pode gritar com os teus colaboradores ou você não pode falar alto para chamar a atenção deles. O que ele vai fazer? Ele escuta o RH falando e ele diz assim: esse povo do RH, eles não sabem o que eu tenho que lidar lá com o meu pessoal, por isso que eu grito, por isso que eu falo alto. Quando você explica um mecanismo como esses, o líder fala: sabe que é mesmo? Sabe que aqui na cabeça da gente a gente gera isso daqui e que a gente pode fazer isso lá em casa, posso fazer isso com meu marido, posso fazer isso com meu filho, eu posso fazer isso com os meus amigos, eu tenho mais resultado. Quando eu tenho mais resultado, eu me tranquilizo mais, tá? Eu me tranquilizando mais, o ambiente de trabalho ele flui. É isso que eu tô falando para vocês, gente. Todo o material, eu passo horas desenvolvendo esse material para isso. Eu passo horas fazendo curso, lendo livro, pesquisando, indo atrás. Para quê? Para trazer todo o material que ele tenha resultado. Eu sou contra. Gente, eu poderia fazer todo um treinamento aí de atendimento ao cliente, tipos de clientes, perfis, ou colocar aquele programa de liderança como todo mundo faz. Você não ia ter resultado. O que acontece, gente? Eu estou aqui com vocês agora porque eu tenho um compromisso, primeiro comigo, tá? E depois com você. Esse compromisso comigo é que toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer da excelência. Eu vou fazer algo para dar resultado. Se for para fazer algo só para ficar bonitinho ali, ou for algo só para vender, ou só para comercializar, não faço, gente. Aquilo que eu faço para mim e aquilo que eu faço para os outros é para ter resultado. Por quê? Eu já passei pela falta de resultado. Eu contei para vocês na outra aula. Eu já dei treinamento, que eu saía do treinamento e dizia assim: meu Deus, as pessoas não mudaram. E saía falando, porque é difícil mesmo, saía com todo esse pensamento. Quando eu mudei o meu estilo, o meu jeito e consegui resultado, e qual que é o resultado? Pessoas que se comprometem, pessoas que vestem a camisa da empresa e pessoas que querem fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Então esse programa aí dos líderes, gente, com apostila, com material, com roteiro, com programação, com tudo certinho. Quer mudar, quer alterar? Que ótimo! É maravilha, gente, é isso que eu acredito. Dentro da psicopedagogia, existe uma linha que ela chama-se construtivismo ou sociointeracionismo.
O que essa teoria fala? Ela fala que todos nós somos construtores do conhecimento. Olha que legal! Eu não construo o conhecimento sozinho, tá? Não é um professor que chega lá e fala, a partir de agora assim, 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 e fica falando, tá? Isso não é construtivismo, isso daí não é socio-interacionismo, isso daí não é trazer a pessoa. O que essa corrente fala? As pessoas têm que construir o conhecimento. Quem é do RH tem que fazer a mesma coisa, fazer com que o seu colaborador construa esse caminho. O colaborador que tem que chegar na cabeça dele que ele tem que ser o melhor, que ele tem que escolher ser melhor, que eu sempre digo assim, pessoas extraordinárias, tá? Pessoas extraordinárias, elas não são perfeitas, é trazer isso para dentro da nossa empresa. Todo material a gente tem desafio, tá? Por que o desafio? O que eu vejo assim? A pessoa ela tem que passar por um programa de capacitação, de treinamento, e nesse programa ela tem que sair de lá com um desafio prático para a área dela. Porque se ela não sair com esse desafio, ela diz assim, nossa, que legal esse treinamento, amei. Nossa, foi maravilhoso, aprendi muita coisa. Só que ela tem que ter o tempo dela para aprender aquilo, para levar para o setor, ela fazer algo diferente lá no setor, fez diferente no setor, ela provou que ela consegue, que ela elevou. E esse desafio é maravilhoso, gente. As pessoas conseguem aí produzir coisas lindas, maravilhosas. Então, todo o material ele é assim. Ele tem a parte de conteúdo, ele tem a parte para o RH, ele tem a parte do desafio, dá resultado, funciona, tá? Então, esse programa aí para os líderes, trabalhando aí do eu, trabalhando a liderança, e lógico, a gente tem que trabalhar a parte técnica também, de falar assim, a Cléia fica só trabalhando comportamento. Gente, comportamento é o primeiro passo, tá? Mas alinhou o comportamento, vai para a parte técnica, tá? Precisa fazer todo um programa aí, por isso que eu desenvolvi o seguinte. Então, eu desenvolvi o programa de competências avançadas para toda a equipe, tá? Desenvolvi aí o programa das lideranças e desenvolvi programa de setor por setor, tá? Então tem material específico para operador de caixa, para fiscal de caixa, para padeiro, para açougueiro, para confeiteiro, para balconista. Porque nós precisamos ter o material técnico. Você vai falar assim, mas a Cléia fica falando de psicologia, de comportamento. Gente, precisa ter os dois. Ter comportamento, pensamento, sentimento, precisa trazer isso daí. Trouxe à tona, a equipe foi para frente, agora vai para a parte técnica. A açougue tem questões que são técnicas. A vigilância passa lá, não está usando a touca, não fez. Só que o que acontece, gente? A pessoa para usar aquela touca, ou a pessoa para a unha curtinha, ou sem aliança lá no açougue, não é a parte técnica, é a parte comportamental. Tá? A parte técnica, depois que você fez esse alinhamento comportamental, parte técnica é fácil, tranquilo, vai fácil. As pessoas conseguem aí desenvolver tudo isso daí, ok? Deixa eu passar aí, já falei aí do material, das apostilas. Gente, é tanta coisa que tem esse material, que até eu tô falando assim, gente, mas quanta coisa que tem aqui que eu desenvolvi, que eu fiz aí para você. Eu acredito mesmo que precisa de muito material. Nossa, até eu aqui tô vendo, falei, nossa, mas quanta coisa. Tava esquecendo já, ó. É tanta coisa que até eu tô esquecendo aqui, mas olha só. O que eu tô vendo aqui, que eu fiz aqui de material? Nós desenvolvemos aqui em Curitiba, junto com o Supermercado Triunfo, nós contratamos uma ilustradora que ela fez um material fantástico. É o Manual Ilustrado do Colaborador. O que tem nesse manual ilustrado do colaborador? Para cada setor, área, existe uma ilustração engraçada do errado e do certo, tá? Porque, gente, o nosso cérebro, ele precisa entrar em contato com figuras, com imagens, porque fica mais fácil. A hora que eu vejo uma imagem, eu gravo essa imagem. Quando eu for lá para minha área, eu não farei mais aquilo daquela forma. Por quê? Nós temos dois parâmetros, o que está errado e o que está certo. E sempre comparando desse jeito. Esse manual ilustrado do colaborador aí,
é um dos materiais aí que mais sai, que o pessoal mais compra, e ele faz parte aí de todo esse programa aí que eu desenvolvi. É isso que quem vier comigo nesse programa vai adquirir aí esse material também, tá? E tem essas ilustrações para usar quando, gente? No programa de integração com os colaboradores. O que eu vejo acompanhando alguns programas de integração? Gente, como tem programa chato de integração de colaborador, meu Deus, eu fico com dó do colaborador que vai para um programa desses, tá? Fica lá numa sala, sentado lá, e a pessoa do RH, alguém fica passando um monte de slide. Porque a empresa paga tal data, porque você tem que usar uniforme, porque o uniforme tem que ser devolvido tal data, porque as normativas da empresa funcionam assim. Aquele treinamento que a pessoa fica lá, sabe o que eu vejo? A pessoa fica só de corpo presente, que a cabeça dela já foi faz tempo, né? O que uma pessoa consegue levar de resultado tendo uma integração chata dessas? Integração, gente, o primeiro dia que a pessoa está na empresa, não consegue fazer o primeiro dia, ok, gente? Colocou a pessoa dentro, ela precisa de um programa de integração, um programa de integração que a pessoa diga assim, que legal essa empresa, começa ali na porta de entrada. Só que lógico, tem que dar manutenção, tá? Esses dias aí recebi uma mensagem de uma moça, eu fiquei assim, a gente fica triste quando vê coisa que não é boa, né? E ela colocou lá na mensagem para mim, ela falou assim, Cleia, mas tem empresa que faz programa de integração, né? Muito bom, só que daí você vai para a área tua trabalhar e você vê que não é nada daquilo, que na integração fala uma coisa e lá depois, assim, quando você tá lá no setor, lá é outra coisa. Mas por que, gente, que aconteceu isso? Porque não houve toda essa preparação. Tá? Não houve esse desenho todo de liderança, de equipe, das pessoas. Vai acontecer isso. Mas quer material para fazer uma integração show de bola? Uau! Que as pessoas saiam de lá realmente com uma visão do que é a empresa? É isso, tá? Tem lá tudo certinho lá nesse material aí, ok? Programa de competências, programas para o setor. O que eu uni, gente, em todo esse material que eu fiz, ele sempre tem um desenho, esse material que eu fiz. Qual que é o desenho? Unir neurociência, que é o cérebro, que é como a gente aprende. Unir técnicas de coaching, tá? Unir a psicologia positiva, tá? Unir a psicopedagogia, que é psico e pedagogia, que tem toda uma didática da psicopedagogia. E a metodologia de projetos. Então, unindo tudo isso daí, mas de uma forma simples, de uma forma que você consiga aplicar com seus colaboradores de supermercado, certo? E todo o material, o que ele tem? Estudo de caso, tem a parte da teoria, tem os slides para quem é do RH, tem o desafio, alguns materiais têm teste, porque a pessoa também, gente, ela precisa ser testada, tá? Teste formal mesmo. E tem vivência, tá? Tem possibilidades de vivências. Então é todo um material completo aí que você tem para começar agora mesmo com a sua equipe de supermercado, para ter entrada aí agora mesmo, tá? E o que mais, gente? O que eu vi assim? Fazendo todo esse programa aí com o pessoal, o que às vezes acontece? O que eu percebia? Antes eu comercializava aí todo esse material, aí as pessoas recebiam esse material, tá? Só que como elas recebiam por partes, ela fazia uma determinada ação, daqui a pouco fazia outra, ela tinha um resultado, mas esse resultado, ele poderia ser muito maior. Então, por isso, o que eu estou fazendo aí? Quem vier comigo nesse programa aí e fizer essa aquisição toda desse material que eu já falei para vocês, toda a inteligência que foi criada, as horas de trabalho que eu levei para fazer isso. E mais, gente, não foi só hora de trabalho não, tá? Eu faço teste, eu vou dar treinamento. Eu lembro que uma vez eu escrevi numa apostila assim, como que era? Eu escrevi numa apostila assim, a gente estava fazendo lá de tempo, e daí eu coloquei assim, não sei o que, procrastinar. Daí levantou um e falou assim, mas o que é procrastinar? E daí eu falei, mas meu Deus, como que eu fui colocar no material essa palavra? O que eu fiz? Porque a gente tem que dar acesso para as pessoas a palavras intelectuais também. Gente, a gente não tem que esconder as palavras das pessoas, tá? Coloquei lá a palavra procrastinar e dei um exemplo, tá? Não adianta eu trazer do dicionário o que é procrastinar. Eu trouxe o exemplo.
Procrastinar é quando você tem alguma coisa para fazer, por exemplo, assim, você tem que fazer lá você tem que limpar a tua área de serviço. E daí você diz assim: mas daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco, né? Aquele daqui a pouco, quando viu já não deu mais tempo de fazer. Isso é procrastinar. Então a pessoa aprende uma palavra bonita e aprende o significado. Olha que legal. Então, gente, todo esse material que eu desenvolvi é o material que eu testei, tá? Não é material assim que eu fiz da minha cabeça doida aqui e falei, vou fazer e pronto. Cada material que eu faço, eu testo em treinamento com as pessoas que eu vou, supermercado que eu vou, eu oriento muitas pessoas de RH. Gente, eu oriento no Brasil inteiro. Até deixa eu ver, a Rafa tava vendo. A Rafa é da onde mesmo, Rafa? Ai, desculpa, esqueci. De Rondônia? Rondônia? Ai, gente, desculpa, eu lembro de você, lembro de tudo que a gente conversa, mas desculpa, eu não lembro de onde que você é. Escreva ali depois. Então, gente, eu faço orientação de pessoas de São Paulo, hoje do menino de Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, sei lá, gente, assim, o Brasil todo. E esse material de supermercado, inclusive, tem procura também de pessoas de Portugal, já tive pessoas de Angola, de supermercado procurando, tá? Então, assim, o que eu faço? Eu oriento a pessoa que é do RH e a pessoa testa. Quando a pessoa testa esse material, ela me diz, isso funcionou, isso não funcionou, vamos pra cá, vamos pra lá. Como falei pra vocês, gente, 20 anos já trabalhando aí nessa área aí, com muito amor, com muita dedicação. Por isso, gente, o que eu vi assim? Não adianta você adquirir esse meu material aí e ficar sozinho. Daí você olha, vocês viram o seguinte, eu fui falando de todo esse material, até eu comecei a olhar para esse material e falei, Jesus, quanta coisa, meu Deus do céu, quanto material. Sabe por quê? Entra na plataforma lá e vê material, um monte de coisa. Eu tenho sequência ali, né? Mas sabe o que dá? A gente dá desespero. Porque assim, quando que dá desespero na gente? Quando você tem pouca coisa, você não sabe por onde que vai. E por incrível que pareça, quando você tem muita coisa, também te dá desespero. Que você olha aquilo e fala, e agora? Por onde que eu vou? É tanta coisa. Será que eu começo por aqui, por ali? Será que eu vou por aqui? Então, por isso, gente, assim, para garantir realmente que você que está aí, ao trabalhar comigo em conjunto aqui, a gente fazer essa parceria firme aí, eu me comprometo com o resultado. Como que eu consigo me comprometer com o resultado? Como eu sempre fiz, tá? Como que é? Fazendo aí 4 encontros com você, tá? Nesses 4 encontros, fazer exata... Clécia mora onde? Mora em Curitiba. Gente, o que nós estamos fazendo aqui, olho no olho, tá? Hoje em dia a internet aí, olho no olho. Esses 4 encontros, fazer todo o alinhamento, tá? Qual que é a minha questão, gente? Que eu sempre fiz, quem me conhece aí, que faz, aí a Rafa tá aí, faz consultoria comigo, acho que tá, no vice tá a Carla aí também que faz, a quantidade de gente que faz é ir junto com a pessoa. Gente, eu não acredito nessa questão, assim, de falar pra pessoa, largar o material e falar, se vire aí, meu filho, vá lá você fazer. Não é isso, gente. Eu tenho que ficar junto com você pra quê? Olha, eu fiz desse jeito, agora tem que ir por esse caminho, para isso, gente. Então, assim, o que eu trago para vocês aí? Olha que fantástico. 4 encontros, e nesses 4 encontros aí, passar tudo. Lógico, gente, daí você tem a tua decisão aí. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Então, você tem a segurança que você tem o material, tendo o material, tem esse meu acompanhamento para te mostrar, foi por aqui, não deu, eu fiz isso daí, não deu certo, vou por ali, vou por aqui. Então olha que legal, esses encontros, gente, tem os encontros e tem o grupo ainda, tá? O grupo fortalecido que gera o quê? Uma inteligência coletiva. O que é isso? Reúne todos aí o RH de supermercado do Brasil todo e traz toda essa inteligência para trabalhar junto com você. Olha assim que expertise que a gente ganha, a gente trazendo pessoas que têm o mesmo foco com a gente. Agora eu falo para você, gente. Gente que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar, que não tem o mesmo pique para isso daí, não é bom ficar. Sério, gente, sério. Sabe por quê?
Eu acredito em gente comprometida, eu acredito em gente de RH que ama o que faz e diz assim, eu topo fazer isso. Você, Cléia, tem um material maravilhoso, eu vou fazer isso daí e vou seguir e vou trabalhar dessa forma. Então, quem tem o mesmo pensamento que eu, assim, que compartilha disso, venha comigo. Quem não tem isso daí, não dá, gente. Sério, não dá. Sabe por quê? Porque aqui é garra, é força, é trabalho bom de se fazer. Mas como que é trabalho bom de fazer? É trabalho que a gente vai fazer juntos aí, tá? Seguir mesmo todo o processo, tá? Gente, nesse primeiro encontro, o que eu vou trabalhar com vocês aí? Ver o que você já fez, fazer esse mapeamento, pavimentar esse caminho. Segundo encontro, fortalecer demais esse programa com as lideranças, tá? É isso que precisa. Você precisa ir junto comigo aí, formatar todo esse... Tem o material? Tem tudo? Tem, mas precisa ir esse desenho. Por quê? Você sabe nas tuas empresas as dificuldades que você enfrenta, aquilo que você tem, como que são os teus líderes, como que você vai conseguir acessar. Então eu preciso desenhar com você e fazer junto com você